Pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar estudando função exponencial, vamos terminar de ver algumas propriedades dela e depois vamos entrar nos gráficos, né, fazer análise de gráfico, ver quando é que ela é crescente e decrescente, né, a gente vai perceber que tem uma relação direta com a base dela e a gente vai trabalhar também com as equações exponenciais, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então vamos lá, função exponencial, potência de expoente racional. Vamos colocar aqui algumas ideias, né? Sejam, né? Vou colocar aqui as condições. Sejam o número A real, tá? Só que um real não negativo, né? Só com mais aqui. Seja também uma fração PQ, onde nós temos aqui P e Q são números inteiros, tá? E o Q, ele não pode ser nulo, né? Porque ele é denominador, né? Então a gente define o seguinte, ó. Definimos A elevado a P sobre Q igual a raiz quadrada, olha bem. Quando a gente tem A elevado a uma fração, a gente pega o denominador da fração e transforma ele em índice da raiz. E pega o A e eleva a P. Alguns exemplos aqui, ó, só para a gente ter na cabeça. Ó, exemplos. Vou colocar aqui do ladinho. Quando a gente tem, por exemplo, 7 elevado à fração 2 nonos, o 2, que é o numerador, ele passa a ser o expoente do número e o 9 passa a ser o índice da raiz. A sacada aqui, pessoal, é a gente sempre lembrar de um só. Tipo assim, o 9 é o índice da raiz, pronto. Aí o de cima só pode ficar em cima do número. Então o denominador vai para índice da raiz. Aí não tem erro, tá? Guardem sempre essa ideia aqui, ó. O denominador é índice de raiz. Feito isso, o outro fica em cima do número. 1/3, por exemplo, elevado a expoente menos 3/5. A primeira coisa que a gente faz é fazer a mudança da base, né? Então, o expoente negativo, a base ela gira, né? E ela fica elevada então a 3/5. Aí, como o denominador é a raiz, ó, o 5 é a raiz, a gente já vai construir a raiz com 5 aqui fora. E sobra lá dentro 3/3. Se quiser resolver, né? Dá 27 lá dentro da raiz. Tá? Então, fica de olho nessas bobagenzinhas. Por exemplo, raiz quadrada de 11, tudo isso elevado, por exemplo, a 2/3. A gente pode, para tentar eliminar alguma coisa aqui, transformar o 11 e jogar um expoente fracionário nele. Como ele está elevado a 1, então vamos colocar 1 e vamos dividir pelo 2 da raiz. Só para ajudar um pouquinho no cálculo. Aí aqui ó, a gente vai fazer o produto desses dois números, então vai ficar meio vezes 2/3, o 2 a gente corta, e a gente então vai ter 11 elevado a 1/3. Ora, como o denominador é a raiz, então a gente vai ter raiz cúbica de 11. Elevado a 1. Aí não precisa colocar 1, né? Pessoal, agora vamos trabalhar com as propriedades das potências, tá? Então, vamos apresentar aqui 5 propriedades para vocês relembrarem, né? Na verdade, acredito que todo mundo tem ideia dessas 5 propriedades, mas na hora da prova não dá para ter dúvida, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que tudo que eu vou colocar aqui, ele atende às condições do cálculo, ou seja, não tem restrição. Eu vou colocar, por exemplo, o A elevado a M. Então, o A não pode ser 0, por exemplo, e o M ser 0 ao mesmo tempo. Então, tudo que eu colocar aqui, a gente imagina que não tem restrição de cálculo. O cálculo ele é válido, tá? Então, na primeira propriedade, vamos colocar assim, né? O A elevado a M multiplica o A elevado a N. Ou seja, produto de potências de mesma base. Então, o que a gente aprende? Que é só repetir o A e somar os seus expoentes, M mais N.
Então, vale para o produto, né? Não vale para a soma, né? A elevado a m mais A elevado a n. Não vai usar isso, né? Isso aqui é para produto e divisão. Outra, agora divisão. Segunda propriedade. A gente tem o A elevado a m. Aí lá embaixo a gente percebeu que tem o A elevado a n, tá? Lá em cima é m. Aí, como é divisão, a gente repete a base, pega o expoente de cima e tira o expoente de baixo. Aí, terceira propriedade, né? A gente tem aqui um produto e aqui a gente tem um expoente. Como é um produto e tem um expoente fora, então a gente vai fazer o A elevado a n vezes o B elevado a n, tá? Agora a divisão. A gente tem aqui uma divisão. A dividido por B elevado a n. Isso é igual. Aí vai ficar A elevado a n, B elevado a n. Pessoal, além de desenvolver da forma que a gente está desenvolvendo, é necessário retrair, ou seja, retornar para o inicial, para a ideia inicial quando necessário. E muitas vezes se faz necessário. A quinta propriedade, né, a gente tem aqui A elevado a m e elevado a n. Nesse caso aqui, a gente pode realizar o produto m vezes n. Tá? Eu não vou ficar demonstrando essas formulazinhas, essas propriedades, porque elas são simples e dentro de uma lógica todos vocês já ouviram falar, estudaram, então é só para relembrar mesmo, tá? Pessoal, vamos começar a resolver alguns exercícios, tá? Para a gente poder perceber como é que aplica todas aquelas ideias. Então, vamos lá, simplifique a expressão, aí aqui tem 32 elevado a meio, mais 5 vezes 27 elevado a meio, mais 48 elevado a meio, menos 2 vezes 50 elevado a meio. Então, vamos lá. É tudo raiz quadrada, né? Então, a gente vai ter raiz quadrada, né? O denominador é a raiz, tá? Então, embaixo tem 2, então vai ficar raiz quadrada de 32 mais 5 vezes raiz quadrada de 27 mais... Peraí, só acertando aqui o 2. Tá difícil acertar o 2 aqui. Mais raiz quadrada de 48 menos 2 vezes raiz quadrada de 50. Bom, agora vamos fatorar todos esses números aqui, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 32, ele é 2 à quinta. 27 é 3 à terceira. 48 é 6 vezes 8, né? 6 é 2 vezes 3 e 8 é 2 ao cubo. Então, 48 é 2 à quarta vezes 3. 50 é 2 vezes 25. E 25 é 5 elevado ao quadrado. Bom, agora vamos voltar para cá. Então, vai ficar... Esse índice 2 que eu coloquei na raiz, não coloquei na última, né? Mas ele não é necessário. Mas não é errado escrever também, tá? Só não é necessário. Então, eu vou tirar ele agora, tá? Então, vamos lá. Vai ficar 2 à quinta mais 5 vezes 3 à terceira mais raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 menos 2 vezes 5 ao quadrado. Bom, 2 à quinta não sai. Então, a gente vai usar a propriedade abrindo agora 2 à quarta mais 1, que vai ficar vezes 2. Mais 5 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Eu estou só transformando o expoente 3, nesse caso aqui, em 2 mais 1. E aí o expoente 2, ele consegue, então, dividir pela raiz e o 3 sai. Nesse caso aqui, tá? Aqui mais 2 à quarta, então 4 dividir pelo 2. Então aqui vai sair 2 ao quadrado e vai ficar a raiz de 3 lá. Menos 2, aqui vai sair o 5 e vai ficar a raiz de 2 lá.
Então vamos lá, aqui vai dar 2 ao quadrado raiz de 2, mais 5 vezes 3, 15, raiz de 3, mais 4, raiz de 3, menos 10, raiz de 2. As raízes, aqui vai dar 4, né? 4 raiz de 2. Aqui vai dar 15 mais 4, 19 raiz de 3, menos 10 raiz de 2. Aí isso aqui vai dar 19 raiz de 3, menos 10 mais 4, menos 6 raiz de 2. Tá, pessoal? Só para dar uma treinadinha. Vamos partir para outro. Então, pessoal, vamos corrigir mais uma questão, né? Simplifique a expressão que está aí. Então, a gente tem aqui a elevado a n mais 1 mais a elevado a n dividido por a elevado a n menos 1. A gente percebe que na parte de cima, o a, esse a elevado a n mais 1, ele poderia ser escrito assim, ó. A elevado a n vezes a elevado a 1, mais a elevado a n. Tudo isso sobre a elevado a n menos 1. Vamos deixar quieta a parte de baixo, porque olha o que vai acontecer. Na parte de cima, a gente tem duas ideias, dois termos. A elevado a n vezes a e a elevado a n. Vamos colocar o a elevado a n em evidência. Quando a gente coloca ele em evidência, sobra o a aqui e entra 1. E embaixo a gente tem a elevado a n menos 1. Como na parte de cima é um produto e a base A é idêntica à base A, então a gente pode usar o conceito de bases iguais. Pega o expoente de cima e tira o expoente de baixo. E isso vezes A mais 1. Então percebe que eu estou fazendo o cálculo da potência de A elevado a N e da potência de A elevado a N menos 1. Então a gente vai ter aqui A elevado a N menos N mais 1 vezes A mais 1. Isso aqui vai dar o N corta com N. E a gente vai ter A elevado a 1, que é A, que multiplica A mais 1. Se quiser desenvolver agora, pode. Se quiser deixar assim, também pode. Vai ficar A ao quadrado mais A. Então, vamos dar continuidade, né? Aqui a gente tem um probleminha para analisar. Então, agora a gente vai entrar na ideia da função exponencial. Mas, para isso, eu coloquei um problema para a gente fazer uma análise dele, perceber como é que resolve e depois começar a trabalhar com a ideia da função, tá? Então, vamos ler o problema aqui, ó. Em condições ideais, o número de bactérias de uma colônia dobra sempre no mesmo período de tempo. A colônia gerada mantém as mesmas características da original e também duplica em número no mesmo período de tempo. Sabendo que determinada colônia, iniciada por uma única bactéria, dobra a cada 20 minutos, quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos? Pessoal, vamos tentar entender a questão. Olha só, existe um momento inicial que está no tempo zero e tem que ter alguma bactéria lá para poder surgir outras, né? Então, nesse momento inicial, está aqui, ó, só tem uma única bactéria. 20 minutos depois, vai dobrar essa quantidade. Então, 20 minutos depois, de uma bactéria, nós teremos o dobro, 2 bactérias. E assim sucessivamente, elas irão dobrando a cada 20 minutos. Uma, aí depois de 20 minutos tem 2, aí depois de mais 20 minutos tem 4 bactérias, e assim sucessivamente. Então, só para ter uma ideia inicial, seria mais ou menos assim, ó. Com 0 minutos, depois tem uma tabelinha, a gente vai preencher uma tabelinha, mas é só para a gente ter uma ideia. Com 0 minutos, a gente teria uma bactéria. Uma bactéria. Com 20 minutos, nós teríamos 2 bactérias. Com 2 minutos, nós teríamos 2 bactérias. Com 2 minutos, nós teríamos 2 bactérias. Com 20 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 minutos, nós teríamos 2
Com 40 minutos, nós teríamos 4 bactérias. E assim sucessivamente, até a gente descobrir, com 2 horas e 40, né? 2 horas e 40 minutos, quantas bactérias nós teríamos aqui? Essa é a nossa dúvida. Vocês percebem que esse probleminha, ele poderia ser resolvido construindo linha a linha até chegar em 2 horas e 40, porque não está tão distante assim 2 horas e 40. Transformando isso em minutos, chega a ser rápido. Mas no problema, né, de prova, a gente não tem que pensar que dá para fazer na mão. Claro, esse aqui até daria, mas é só para a gente ter ideia. Um problema da prova, ele poderia pedir esse tempo muito longo, o que impediria de um aluno tentar resolver ele na mão. Então, vamos dar uma olhadinha na parte de baixo aqui, e vamos para baixo, vamos voltando, até construir toda a ideia. Vamos imaginar que nessa primeira coluna aqui, a gente estabeleça que aqui vai entrar o tempo. Como o tempo está correndo em minutos, a gente vai trabalhar com essa ideia em minutos, né? Então, por exemplo, no tempo inicial 0, existia lá uma quantidade de bactérias. Vamos colocar aqui, ó, número de bactérias. Existia uma bactéria no tempo 0, minuto, tá? Aqui a gente está trabalhando em minutos. E a quantidade de períodos aqui de 20 minutos, que a gente precisa saber quantos períodos passaram, né? A quantidade de períodos aqui, ó. A quantidade de períodos de 20 minutos. Nesse momento é 0. Não tem nenhum período de 20 minutos, está lá no início. 20 minutos depois, vai se passar um período de 20 minutos. E nesse momento a gente vai ter 2 bactérias lá, porque a gente vai dobrar isso daqui, né? Foi dito que isso aqui dobra. Multiplicou por 2. E no período, quando a gente chegar a 40 minutos, a gente tem 2 períodos de 20 minutos. E nesse caso aqui a gente vai dobrar de novo essa quantidade. Vai dobrar de novo essa quantidade. E a gente vai encontrar aqui 4 bactérias. E quando der 60 minutos, que é 1 hora, aqui a gente vai ter 3 períodos de 20 minutos. E aqui a gente vai ter 8 bactérias, porque dobrou daqui para cá. E assim sucessivamente. A gente criou aqui uma lógica para tentar ganhar a questão, tá? E é assim que tem que ser feito na prova. Constrói uma tabelinha, vai pensando e tal. Então vamos imaginar que passou um monte de tempo aqui, um monte de período aqui, e várias bactérias surgiram aqui. Quando chegar aqui, a gente vai chegar num momento lá na frente que a gente tem 20 vezes x minutos. Porque o que acontece? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes x períodos passados, 20x minutos. O que vai dar aqui, vamos ver se a gente consegue perceber uma lógica, né? Esse 2, se a gente olhar aqui, parece ser o 2 elevado a 1. Esse 4, daqui para lá, parece ser o 2 elevado a 2. Esse 8 que está ali, parece ser o 2 elevado a 3. Aqui, se a gente voltar um pouquinho, parece ser o 2 elevado a 0. Então, parece que os períodos viraram expoentes, né? E aqui no final, a gente também pode pensar assim, peraí, se eu passei x períodos, então no final eu vou ter 2 elevado a x bactérias. Então, a gente poderia construir uma função assim, né? Disso aqui. A gente poderia construir assim. O meu resultado, ou seja, o meu número de bactérias, depende da potência 2 elevado ao expoente x. Se eu colocar 0 aqui, vai dar 0 aqui, vai dar 1 como resposta. Se eu colocar 1 aqui, vai dar 2 como resposta.
Se eu colocar 3 no lugar do x e 3 aqui, vai dar 8 como resposta. E assim sucessivamente. Então eu preciso saber quantos períodos tem 2 horas e 40 minutos. Quantos períodos de 20 minutos tem em 2 horas e 40 minutos? Então, olha só, 2 horas e 40 minutos tem quantos períodos de 20 minutos, né? Vamos transformar em minutos. 2 horas tem 120 minutos. E ainda tem mais, deixa eu colocar aqui embaixo, senão não vai dar, né? Vai dar 120 minutos e mais 40 minutos. Isso aqui vai dar 160 minutos no total. Ora, se a gente pegar 160 minutos e dividir por 20, a gente vai descobrir 8 períodos de 20 minutos. 8 períodos. Então, vou fazer um f de 8 aqui, ó. E a gente vai ter 2 elevado a 8. Um f de 8 aqui é igual a 256. Então é isso, pessoal, tá? 256 bactérias. Tá? Então é isso aqui, tá? Ficar de olho nessa ideia para poder, sempre que cair um problema de exponencial, sempre lembrar que dá para montar uma estrutura lógica de tal maneira que você consiga, né, depois montar uma exponencial, uma função e trabalhar com ela, tá bom? Bom, agora vamos definir a função exponencial, tá? Então veja bem, o que é uma função exponencial? É uma função, de R em R, de base A que pertence aos reais, tá? Com A maior que 0 e A diferente de 1. Então, isso aqui são condições para existir nossa exponencial, tá? Diferente de 1, tal que f de x seja igual ao número a, que é esse número que a gente está definindo aqui, tá? Como real, elevado a x, que é um expoente, para todo x real. Para todo x real, então, a gente tem uma função exponencial desse tipo aqui. Alguns exemplos, só para que a gente relembre, né? Por exemplo, uma g de x igual a 2/3 elevado a x. Vamos ver se ela está dentro. Ó. O a tem que pertencer aos reais, a base realmente pertence aos reais, é um número, né? O a é maior que 0, 2/3 é maior que 0, é diferente de 1, né? E aí, isso aqui é uma função exponencial. Outra função exponencial, né? 1,5 elevado a x. Então, é exponencial porque 1,5 é real, a base é real, ela não é o número 1 e ela é maior do que 0. Então, é uma exponencial. Uma nota aqui, né? Para a gente guardar, uma informação que é importante. Funções obtidas, a gente pode obter várias funções a partir dela, tá? Então, algumas funções, alguns exemplos de funções obtidas de uma função exponencial, tá? De uma função exponencial. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque às vezes cai na prova funções um pouquinho diferentes desse modelo aqui, f de x é igual a elevado a x. Por exemplo, uma função desse tipo aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a 2x mais 1. Tá? Elas alteram o expoente, ó, tu vê que não é x, ele é 2x mais 1. Isso aqui vai movimentar o gráfico, tá? Ele vai ficar alterado
a gente vai perceber depois que gráficos desse tipo aqui, eles são gráficos alterados. Mas é só ficar atento, tá? São funções exponenciais, mas alteradas, tá? Funções obtidas de uma função exponencial, então vai sofrer alteração do gráfico. Depois a gente vai estudar só sobre essas mudanças de gráfico. Tá? Bom, agora nós vamos ver como é que se comporta o gráfico de uma exponencial. Vamos começar por um exponencial bem simples, né? Então vamos colocar aqui a f de x, 2 elevado a x. Então vamos imaginar o seguinte, né? Aqui a gente vai colocar o valor de x e aqui a gente vai descobrir o valor de 2 elevado a x, que é o valor da função em si, né? Colocar ela toda aqui, ó, que seria o nosso f de x. Vamos colocar o f de x aqui, que é a imagem. Então vamos imaginar aqui o menos 2, vamos imaginar aqui o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Aí menos 2, quando a gente coloca aqui, vai dar 1 quarto. Menos 1, quando a gente coloca no lugar do x, vai encontrar 1 sobre 2. 0, quando coloca no lugar do x, vai dar 1. 1, quando coloca lá, a imagem é 2. 2 no lugar do x dá a imagem 4. E 3 no lugar do x dá a imagem 8. Aqui eu já deixei montado um esqueminha, né, do plano cartesiano para a gente não ter que perder esse tempo montando ele. Aqui a gente tem menos 2 está aqui atrás. Aqui está menos 1, o 0 está aqui está 1, aqui está o 2 e aqui está o 3. Aí, quando a gente está no menos 2, a gente tem que marcar 1 quarto. Aqui está 1 quarto, ó, bem aqui assim, ó. Deixa eu puxar para cá. Aqui é 1 quarto, tá? Então, aqui vai marcar um pontinho. Deixa eu marcar de vermelho, para a gente poder ir percebendo aqui como é que ele está variando. E aí, o menos 1, ele tem que marcar no meio, né? Menos 1 está ligado aqui, tem mais de 1 sobre 2. Então, está aqui, ó, 1 sobre 2. Então, agora eu vou marcar aqui o pontinho que a gente está vendo ali. 0 e 1. Esse pontinho aqui é importante para a gente, viu? Esse 0, 1. 1 e 2. Opa, marquei errado aqui, né? 0, 1 é aqui, ó. Aqui está 1, tá? Deixa eu marcar aqui o 1. Deixa eu marcar aqui o 2. Marcar aqui o 4 e marcar o 8, tá? 1 e 2. 1 e 2. Vai marcar aqui, ó. 2 e 4, vai marcar aqui. E 3 e 8, vai marcar aqui, ó. Aí, quando a gente une esses pontinhos, deixa eu trabalhar aqui para unir. Faltou meios aqui para mim. Tá? A gente vai ter esse gráfico aqui, que é o gráfico de uma exponencial, tá? E que a mesa aqui não está me ajudando, está bem no cantinho. Eu vou tentar levar ele para o outro lado. Pessoal, então esse é o gráfico da exponencial. A gente percebe que ele está crescendo, tá? Ficou um pouquinho torto aqui, mas é bem difícil de levar esse tracinho certinho, sem muita dor de cabeça aqui. Agora vamos ver um outro gráfico aqui. A gente tem aqui uma f de x. Deixa eu ligar lá. Tem aqui uma f de x e vamos trabalhar com 1 sobre 2, tá? Que seria a próxima ideia, elevado a x. Aqui a gente vai ter de novo o x e aqui a gente vai ter o f de x, que é a imagem. Então vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? E menos 3 lá em cima vai girar a base e vai dar 8. Vai ficar 8. Menos 2 lá em cima vai girar a base e vai dar 4. Menos 1 lá em cima vai girar a base e vai dar 2. 0 como expoente vai dar 1. 1 vai dar meio e 2 vai dar 1 quarto. Agora vamos marcar aqui. Então aqui é o menos 3, aqui é o menos 2, aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Vamos marcar aqui também, né? Aqui vai ser o 1, né? Aqui vai ser o 2,
aqui vai ser o 4 e aqui o 8, né? E vamos marcar os pontinhos. Então, vamos lá. Menos 3 está vendo 8, tem mais de 8. Então, é aqui, ó. Menos 2 tem mais de 4. Menos 2 tem mais de 4. Está aqui, ó. Menos 1 tem mais de 2. Menos 1 tem mais de 2. Aqui está o 1. Aqui o 1 tem mais de meio. O 1 tem mais de meio, vai passar por aqui assim. E o 2 tem mais de 1/4, vai passar por aqui. Tá? Deixa eu ver se eu levanto aqui um pouquinho para me ajudar a fazer o gráfico mais certinho. Porque naquela hora faltou gráfico, né? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de uma exponencial, só que ele é decrescente, tá? Então, ficar atento a esses gráficos, né? A gente percebe nos dois que o domínio da função aqui, ó, a gente percebe nos dois que o domínio da função, nesse caso aqui, a gente é infinito para cá e ela é infinita subindo, então a gente vai pegar todos os valores de x, então o domínio é real. A imagem, que é a sombrinha que ela faz lá no eixo y, a gente percebe que ela não toca o eixo x. Então, a gente vai trabalhar nos reais, positivo, sem asterisco. Isso acontece também na anterior, tá? O domínio dessa daqui são todos os reais. E a imagem dela são todos os reais acima do eixo x e não toca no eixo x, tá? Asterisco aqui. Então é isso, pessoal. Pessoal, então vamos ver as características de qualquer função exponencial, tá? Todas as funções exponenciais, elas vão atender a essas características aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, para qualquer função exponencial, tá? Isso vai acontecer para qualquer função exponencial f de x a elevado a x, ou seja, daquele tipo básico, tá? Temos o seguinte, claro, respeitando as condições do a maior que 0, a diferente de 1 e tal. Então, a primeira ideia é que o domínio dessa função, e a gente viu ali atrás, sempre vai ser o conjunto real. A imagem dessa função sempre vai ser os reais positivos sem o zero. Seriam os reais positivos, na verdade, porque positivo já é sem o zero. O gráfico sempre vai interceptar o y, o gráfico intercepta o y, no ponto 0, quando o expoente é 0, vai ter como resultado a base a imagem 1. Tá? Isso vai acontecer sempre. E o gráfico, ele não corta, nem encosta no eixo x. Tá, pessoal? Então, essas 4 características, elas vão estar presentes em qualquer função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, tá? Domínio real, então todos os valores de x, eles podem ser utilizados para gerar imagens, porém essas imagens, elas sempre vão estar presas ali no y acima do eixo x e não toca o eixo x. O gráfico sempre vai interceptar o y no ponto 0 e 1, e o gráfico não corta e nem encosta no eixo x. Detalhe, estamos trabalhando com funções a elevado a x. Tá joia? Agora vamos trabalhar com o crescimento e o decrescimento de uma função exponencial, tá? A gente percebe nessa tabelinha, né, que eu coloquei aqui, que aqui a gente tem uma função que está crescendo, né? A gente vem da esquerda para a direita e a gente percebe que as nossas imagens sempre são maiores.
No segundo gráfico, a gente percebe da esquerda para a direita que as nossas imagens sempre são menores. Então, nessa primeira aqui, a gente tem uma função que a gente chama de função crescente, né? Então, aqui a gente tem uma função crescente. E aqui a gente tem uma função decrescente. Mas quem faz o gráfico subir, crescer, ou descer, decrescer? É a base. A gente viu que a função, ela é uma função assim, f de x é a elevado a x. A gente falou que o a ele é maior do que zero. E a gente falou também que o a não é 1. Isso faz com que no eixo, né, vamos colocar um eixo aqui para representar o a, e vamos imaginar que o zero está aqui. Se o zero está aqui, do lado esquerdo ninguém pode ser a. O a não pode assumir nenhum valor antes do zero. Ele só pode assumir valores à direita do zero. O a. Ele tem que ser maior do que 1. Maior que zero. Mas ele não pode ser 1. Então, o que vai acontecer, pessoal? Dentro de uma lógica, deixa eu apagar aqui só para que vocês entendam. O a nunca vai ser 0 e o a nunca vai ser 1. Nunca. Então, o que vai acontecer aqui deixa eu pegar uma outra cor. Ou o a nunca vai ser 0 e o a nunca vai ser 1. O que vai acontecer é que o a ele só vai assumir duas possibilidades aqui. Ou ele vai estar entre 0 e 1, que eu vou colocar de verde. Esse é o a entre 0 e 1. Ou o a vai estar depois do 1. Vou colocar de laranja. Então, a gente só tem duas possibilidades para o a. Ou o a ele fica entre 0 e 1. Ou o a ele é maior do que 1. Quando o a estiver entre 0 e 1, o gráfico decresce. Quando o a estiver maior que 1, o gráfico cresce. Então, isso aqui é para a maior do que 1. E isso daqui é para a entre 0 e 1. Tá? Observem nesse aqui que quando a gente pega um x2 maior que um x1, quer dizer, o x2 está à direita do x1, a imagem do x2, isso vai gerar a ideia que a imagem do x2 ela é maior que a imagem do x1. Nesse caso aqui, se você pegar o x2 maior do que o x1, você vai perceber aqui que a imagem do x2, que é esse valor aqui, ó, a imagem do x2 está de baixo ou é menor que a imagem do x1. Tá? Isso aqui vai ser importante aonde? Nas inequações. E detalhe, tanto do logaritmo, tanto da exponencial quanto do logaritmo. Quando a gente estiver estudando logaritmo, a gente vai estar percebendo as mesmas ideias. Então, tudo que vocês estão aprendendo agora para exponencial, guardem, porque lá no log vai ser definido da mesma maneira. A base do log é maior do que 0 e diferente de 1. Vão surgir esses dois intervalos. O gráfico do log vai crescer e vai decrescer pelo mesmo motivo, tá bom? Então, a gente já volta com a ideia nova. Pessoal, então vamos resolver alguns exercícios para a gente treinar um pouquinho, tá? Aqui a gente tem uma questão assim, ó. Observe o gráfico da função f dada por f de x igual a a, que multiplica 3 elevado a menos x mais b. Observe que esse gráfico, essa lei aqui está bem diferente das leis f de x igual a elevado a x. Existe aqui mais alguns elementos e tal. E ele pede para a gente calcular o valor de a e o valor de b. Bom, como a gente já estudou função, a gente sabe que cada ponto da função, ele surge porque ele foi colocado na lei. Então, aqui a gente tem dois pontos. Ó. A gente tem esse ponto aqui, que é o ponto menos 1 em 1. Então, quando eu estou no x menos 1, a minha imagem é 1. E esse ponto aqui também, ó, ele está bem definido. Ó.
ele é o ponto 0 e menos 1. Usando esses dois pontos da seguinte maneira, né, porque isso aqui é a mesma coisa que f de menos 1 igual a 1, isso é a mesma coisa que f de 0 igual a menos 1. Substituindo então na lei, vai ficar assim, ó. Vamos pegar a primeira aqui. Vai ficar assim. F de menos 1 é igual a, no lugar do x a gente vai colocar menos 1 mais b. Só que o f de menos 1 é 1, então a gente vai colocar 1 aqui igual a elevado a 3, aliás, a vezes 3 mais b. Ou seria isso aqui, 3a mais b é igual a 1, tá? É a mesma coisa. Agora, pegando outro ponto, 0 e menos 1, e jogando lá, a gente vai ter f de 0 é igual, no lugar do x a gente vai colocar 0, então vai ficar a vezes 3 elevado a menos 0, que vai dar 0, mais b. O f de 0 a gente sabe que é menos 1, então aqui é menos 1, igual 3 elevado a 0 é 1, a vezes 1 vai dar a mais b. Ou a gente pode dizer que é a mais b igual a menos 1. Com isso, a gente monta um sisteminha. Então, aqui a gente tem 3a mais b é igual a 1. E a gente tem que a mais b é igual a menos 1. Ora, a gente pode trocar o sinal de baixo, gerando um novo sisteminha, equivalente ao primeiro. 3a mais b igual a 1 e menos a menos b igual a 1. Quando a gente faz isso, é para eliminar alguma das variáveis, né? Aqui no caso vai eliminar o b por soma. Somando as duas equações, a gente vai ter 3a menos a, 3a menos a, a gente vai ter 3a menos a vai dar 2a. B menos b vai dar 0, a intenção desde o início era essa, e 1 mais 1 deu 2. Resolvendo aqui, o a vale 1. Ora, a gente descobriu o valor do a. Podemos pegar qualquer equação, tá? De qualquer lugar. Então, vamos pegar essa daqui, ó. A mais b igual a menos 1. Então, vamos lá. Se a gente jogar nessa daqui o a igual a 1, a gente vai ter 1 mais b é igual a menos 1. O que vai dar pra gente b igual a menos 2. Ora, então a gente tem aqui o valor de b e aqui a gente tem o valor do a. Ele pediu para determinar os valores de a e b, foram determinados. Só para completar, a função ficaria assim, ó. Logo, ele não pediu isso, mas vamos escrever. Logo, vírgula, f de x, ela seria escrita assim, né? No lugar de x, vamos colocar 1. Então vai ficar a elevado a menos 3, a vezes 3 elevado a menos x. Não, o a, perdão. O a é 1, no lugar do a aqui, perdão. No lugar do a e no lugar do b. No lugar do a a gente vai colocar 1, então vai ficar 3 elevado a menos x. E no lugar do b a gente vai colocar menos 2. O que daria pra gente, isso daqui, uma outra forma de ver, 1/3 elevado a x menos 2, que seria, então, a lei que a gente está procurando. Tá, pessoal? Então, a gente retorna daqui a pouquinho com mais uma ideia para vocês, tá? Pessoal, então agora a gente vai ver a equação exponencial, tá? Você percebe, a função, ela trabalha com a ideia do gráfico, do domínio, do contradomínio, se é crescente, se é decrescente, né? Agora, a equação exponencial, ela vai trabalhar justamente para resolver problemas, né? Então, aqui, ó, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é toda equação, tá? É toda equação. Eu já vou colocar uns exemplos. É toda equação que tem incógnita no expoente. Então, se a gente tem incógnita no expoente, a gente tem uma equação exponencial. Exemplos de exponenciais.
2 elevado a x é igual a 7. Tá? 5 elevado a menos x é igual a raiz de 5. Tá? Outro exemplo, 1/3 elevado a x é igual a 10. Tá? Então, tem expoente, né? 14 elevado a x mais 7 é igual a 1 sobre 28. Tá? Tudo isso elevado a menos x mais 2. Então, tem uma incógnita no expoente, então você tem uma equação exponencial. Vamos ver aqui como é que a gente resolve uma equação exponencial. Pessoal, toda vez que a gente tem uma equação, a gente resolve buscando escrever a equação onde ambos os membros, ou seja, os dois lados da igualdade, a gente consiga escrever como potência de mesma base. Então, por exemplo, se a gente tem algo assim, ó, no final, a elevado a x, 1, e isso é igual a elevado a x, 2, quando a gente consegue chegar nessa situação das bases serem iguais e a igualdade no meio, a gente pode, então, tirar o x1 igual ao x2, tá? A ideia é essa daqui. É buscar escrever ambos os membros, quer dizer, dos dois lados da igualdade, como potências de mesma base, no caso aqui, base A. Essa é a ideia de uma equação exponencial, tá bom?